Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Felipe. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula de português. Hoje nós vamos fazer a nossa revisãozinha dos últimos conteúdos para que vocês possam ir também tirando dúvidas. A gente vai resolvendo algumas questões, vai comentando os aspectos da língua portuguesa sobre essas questões e havendo dúvida vocês vão mandando. Como é que você tá, Renan? Tudo bem? Tranquilo. Bem, vamos começar então, porque a gente tem bastante assunto, tá? Naquele esquema que vocês já sabem, a gente lê o enunciado, lê as opções, vocês vão mandando as opções de vocês, caso já dê pra gente resolver. Se houver necessidade, a gente volta no texto e aí em seguida a gente resolve a questão, beleza? Bem, a gente tem aqui essa informação, esse texto, a gente vai pular, e o enunciado diz o seguinte: os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional incluem... Bom, antes de qualquer coisa, olha o que o enunciado está dizendo. Ele diz que esse texto tenta envolver e, ao mesmo tempo, fazer com que o leitor faça adesão. Ou seja, ele está chamando a atenção para o uso da função da linguagem conativa, também conhecida como apelativa, ou seja, em que eu tenho que convencer o meu leitor, em que eu tenho que mudar o comportamento do meu leitor. O foco está no receptor dos elementos da comunicação, o receptor é o que se destaca, tá bem? E aí ele fala que é uma campanha de conscientização, uma campanha comunitária, que eles chamam aqui de campanha institucional. E ele quer saber quais são os recursos usados para garantir esse envolvimento, essa adesão. Primeiro, o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos. B. O uso de orações subordinadas condicionais e temporais. C. O emprego de pronomes como você e sua e o uso do imperativo. D. A construção de figuras metafóricas e o uso de repetição. Ou E. O fornecimento de número de telefone gratuito para contato. Essa questão, ela não pede para você ler o texto, tá? Você consegue resolver sem ler o texto. E aí, é só você se atentar ao gênero textual, é só você se atentar à função da linguagem de que acabei de falar e as características linguístico-gramaticais que se destacam nesse elo entre o gênero e a função textual para que você possa marcar aqui, ok? E aí vocês mandariam letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A galera tá começando a mandar aí. De um lado tem letra C, do outro lado a galera tá mandando letra E.
Agora começou a chegar a letra C aqui também. Mas o E está predominando aqui e o C está predominando ali. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Por que é a letra C? Olha o que nós já conversamos. A função da linguagem, conhecida como conativa, apelativa, tem como elemento que se destaca o uso do verbo no imperativo. Verbo no imperativo é usado para fazer o direcionamento ao leitor de modo a convencê-lo, de modo a fazer com que ele faça adesão daquela ideia. O gênero da campanha comunitária também usa isso, porque a campanha comunitária quer fazer com que o outro mude o seu comportamento, e ele muda esse comportamento a partir do uso do verbo. Mas ele chama atenção também para a ideia do envolvimento. E para eu fazer um envolvimento, eu tenho que me direcionar a ele. Então, o uso de pronomes. Os pronomes fazem esse direcionamento. E aí, ó, se você, a pessoa com quem eu estou falando, pronome de tratamento, que mostra uma relação de quê? De proximidade com quem eu estou falando. Então, com isso eu envolvo o meu leitor. Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas, aí ele faz uma lista de sintomas. Entre, verbo no imperativo, em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia. Evite a contaminação, evite, verbo no imperativo. Quando tossir ou espirrar, cubra, verbo no imperativo. A boca e nariz com lenço descartável. Caso não tenha, utilize o antebraço, verbo no imperativo. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. Lave-as, verbo no imperativo. O uso de máscaras é indicado para prevenir contaminações. Então aqui ele usa esses recursos para fazer um envolvimento e um direcionamento, de maneira com que o outro consiga fazer a adesão, consiga passar a cumprir com aquilo. Por isso, gabarito letra C. A letra E dizia o seguinte, ó, o fornecimento do número de telefone gratuito para contato. O fornecimento do telefone é só uma informação, é a apresentação de uma informação. Mas esse telefone, o número do telefone, em nada faz com que eu queira convencer o outro. Por isso não pode ser a letra E, tá bem? Então fiquem muito atentos ao enunciado, ele é muito importante, ok? Bem, próxima questão, vamos pular o texto. E o enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa em que, na expressão destacada, o termo está empregado como pronome demonstrativo. Então, não precisamos ler o texto. Se liguem nessas duas dicas que eu vou dar para vocês, tá? Em todas elas, o elemento destacado é o do. Esse do é a fusão da preposição de mais o. E aí, esse o pode ser um artigo definido ou ele pode ser um pronome demonstrativo. E aí ele quer que você apresente a opção em que esse de mais o seja a fusão de preposição mais o pronome demonstrativo. O que significa dizer que em 4 ocorrências eu tenho o artigo. E em uma ocorrência eu tenho o pronome demonstrativo. Como que a gente vai saber isso? Olha o que nós vimos em português. O pronome, um artigo definido, ele serve para vir ao lado, antecipadamente, de um substantivo ou de um termo nominal que equivale a um substantivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda vez que for pronome demonstrativo, vai poder ser substituído por o a ou o, né? Aquele, aquela, aquilo. Então vai depender sempre do contexto. Então o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar a palavra que vem depois desse do. Primeiro caso.
Se for um nome, ou seja, um substantivo ou uma palavra que equivale a um substantivo, que eu posso usar um adjetivo funcionando como substantivo, tá bem? E aí, se eu tiver um termo nominal após o do, esse do é fusão de preposição, mais o artigo. Se depois desse do eu não tiver um termo nominal, e aí sim, se eu tiver, por exemplo, um pronome relativo, aí eu tenho, no caso do do, a fusão do de mais pronome demonstrativo. Então reparem aqui na letra A, ó. Apanhou um resfriado. Do resfriado passou a pneumonia. B. Em que se tomou conhecimento do que a carta dizia. C. Uma carta cuidadosamente colocada dentro do cofre. D. Para desrespeitar a vontade do falecido. E que foi ganho com o suor do meu rosto. Aí vamos lá. Depois de do, resfriado. Depois de do, que. Depois de do, cofre. Depois de do, falecido. Depois de do, meu rosto. Em qual deles vocês conseguem substituir por daquele, daquela, daquilo? Então considerem esses dois panoramas aí e mandem o gabarito de vocês. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Já começaram a aparecer aí as opções. Vê desse lado aqui pra mim, Renan, por favor, o que a galera tá mandando. Aqui tá a galera mandando letra B em sua maioria. Um ou outro mandou A. Teve uma letra E também. D, A. Mas a maioria tá na letra B. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan. B. Olha só. Resfriado, termo nominal. Cofre, termo nominal. Falecido, termo nominal. Rosto, termo nominal. Olha o que eu falei com vocês, ó, depois do do tem o que aqui. O que é pronome relativo. Então, troca aqui. Em que se tomou conhecimento daquilo que a carta dizia. Eu consigo trocar o do por daquilo. Eu consigo botar aqui, apanhou um resfriado. Daquilo resfriado? Não faz sentido. Uma carta cuidadosamente colocada dentro daquilo cofre. Não faz sentido. Para desrespeitar a vontade daquilo falecido. Não faz sentido. E que foi ganho com o suor daquilo meu rosto. Não faz sentido. Então o único que permite mesmo é esse daqui. E que depois dele tem o que é um pronome relativo. Isso é muito comum. Quando a gente tem o e o que, esse que é pronome relativo. E esse o é pronome demonstrativo. Esse que retoma o pronome demonstrativo. Portanto, gabarito letra B, beleza? Vamos para a próxima. Tem um trechinho aqui, já com uma partezinha destacada, e o enunciado vai dialogar com isso daqui. O enunciado diz o seguinte: nos primeiros 2 meses deste ano, as regiões com mais mortes foram a Baixada Fluminense e o interior do estado. No trecho acima, o demonstrativo deste, sublinhado, exerce papel anafórico, deítico, catafórico, epanafórico ou epifórico. Bem, a gente já pode eliminar 2 coisas aqui de cara, tá? Epanafórico e epifórico. Isso daqui, para vocês, não tem função nenhuma. Exclui. Vocês poderiam ficar só entre essas 3 aqui. Anafórico, deítico e catafórico. Vamos diferenciar um do outro. O anafórico é o oposto do catafórico. O anafórico é a ideia de retomada de um termo anterior, de uma expressão anterior. Então eu digo assim, no ano passado estudei linguística. Nesse ano eu aprendi bastante.
o nesse retoma, né, a expressão nesse ano com o uso do nesse retoma o ano passado. Então eu tenho uma relação anafórica. Agora eu poderia falar assim, ó. Neste conteúdo aprendi muito. O de linguística. Repara, neste conteúdo aprendi muito. Eu não estou retomando nada. Eu não estou fazendo diálogo com nada que veio antecipado. E você não sabe de que conteúdo eu estou falando. Você só vai saber quando eu disser linguística lá na frente. Então é o catafórico. A informação catafórica é aquela em que eu apresento uma informação que está por vir. Tá? E o deítico, Felipe? O deítico, eu nem retomo nada, nem apresento nada. O deítico marca para mim uma situação temporal ou local dentro do contexto. Então, quando eu digo assim, ó, este ano está muito corrido. Qual é o ano de que estou falando? O ano em que eu estou inserido. Então, este ano não retoma ano anterior. Não faz relação com o ano posterior. É o ano em que eu estou inserido. Então, ele não estabelece relação nem para trás, nem para frente. E ele só faz sentido porque é o ano em que eu estou inserido. Então, eu considero o contexto. Nesse caso, eu tenho uma relação deítica. Tá bem? Então, ó, nos primeiros 2 meses deste ano, tem alguma relação de retomada? Tem alguma relação de apresentação? Ou tem uma relação contextual com o momento? Letra A, letra B ou letra C? Já eliminamos a D e a E, tá? Mandem aí as opções de vocês. A, B ou C? A galera tá indo de letra B. Aqui já tem uma galera mandando letra C. Vamos lá, galera. Vamos participando. Dedinhos nervosos aí no chat. A, B ou C. Só tem 3 opções. Alguém mandou? Ah, agora chegou B também. C. A galera tá entre B e C. B e C. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Bom, vocês perceberam facilmente que não era anafórico porque não existe elemento de retomada em relação a esse ano. Tá? E se tivesse retomada, seria DC, com a ideia de retomada. Perfeito. Quem ficou na dúvida em relação ao que está por vir. Mas repara, ele está falando de algum ano que está por vir? Então não pode ser catafórico. Ele está falando do ano em que ele está inserido. Então, se eu digo assim, ó, nos primeiros 2 meses deste ano, é o ano de 2024. É o ano em que eu estou inserido. E aí, quais são os primeiros 2 meses deste ano? Janeiro e fevereiro. Eu não preciso retomar, eu não preciso apresentar. Eles já estão dentro do contexto. Nesse caso, é relação deítica. A identificação da deixis ou do... Né, vocês também vão poder ver com esse nome deítico, deítica, mas vem esse nome também, deixis, é a relação contextual, que pode situar alguém num tempo ou num espaço. Então, quando eu digo este passador, eu situei você no espaço. Ele está perto de mim, perto de quem fala. Se eu digo esse passador é com quem eu falo, está perto de com quem eu falo. Se eu falo aquele passador, está longe de mim e está longe de com quem eu falo. Ou seja, ele está numa relação espacial distante. Então, quando eu situaciono alguém no espaço ou no tempo, eu tenho uma relação deítica, ok? Bem, vamos para a próxima. No trecho onde há batatas em abundância, se a forma verbal em destaque traduzisse ideia de ação contínua, e aí, ó, valor semântico dos tempos verbais, ou repetitiva no passado, teríamos, bem, olha o que a questão está pedindo.
Aqui eu tenho o verbo haver e ele está no presente. Presente do indicativo. Ele quer saber se nós utilizássemos a semântica, que trouxesse a ideia de uma ação contínua ou de uma ação repetitiva, mas que essas ações estivessem no passado. Então eu tenho que identificar se em todas as opções há somente passado ou se há outra construção que não seja passado. Porque aí se não tiver uma construção que não seja passado, eu já consigo eliminar. É o primeiro ponto, tá? Havia pretérito, pretérito é passado. Imperfeito. Beleza, vamos segurar. Haveria futuro do pretérito. Não é passado, é um futuro em relação a um passado. Então, você já pode eliminar a letra B. Houve pretérito perfeito. Beleza, segura. Houvesse pretérito imperfeito do subjuntivo. Ótimo, então vamos segurar também. Houvera pretérito mais que perfeito. Então, a gente já consegue eliminar uma opção. Aí eu tenho que saber a semântica das outras 4 construções. E ele pede que eu identifique a que mostra uma ação que seja contínua, ou seja, que se repita no passado. Substituindo aqui, onde havia batatas em abundância, onde houve batatas em abundância, onde houvesse batatas em abundância ou onde houvera batatas em abundância. Em qual delas eu tenho a ideia de repetição? E aí vocês precisam ativar o conhecimento acerca do lado semântico, tá? Bem, a galera já começou a mandar aí letra A, letra A, letra A, letra A. Todo mundo de letra A? Desse lado aqui ninguém ainda? Alguém mandou ali, a Rayane mandou. O catafórico é o que mesmo? O catafórico é quando você apresenta uma informação, Rayane. É quando a informação não vai fazer sentido naquele início, ela só vai fazer sentido quando a informação vier depois, tá? Então, se eu digo assim, preciso estudar isto. Isto o quê? Você não sabe o que eu estou falando. Matemática. Ou seja, o isto só faz sentido quando eu digo matemática. Ele se relaciona com o que está para frente. Preciso estudar isto. Matemática. Então eu joguei a informação depois. Então, se eu retiro essa informação que vem depois, o pronome demonstrativo não vai fazer sentido. Essa é a relação catafórica, tá bem? Bem, letra A, letra D, letra E. Surgiram quase todas as opções aí. Vamos rufar os tambores então, por favor, Renan? Letra A. Por quê? O verbo no pretérito imperfeito, ele mostra uma ação recorrente que foi interrompida. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu ia à escola às 7 horas, significa dizer o quê? Que todos os dias eu tinha aquilo como rotina, mas em algum momento aquilo foi interrompido, porque eu não vou mais. Claro, eu me formei, eu deixei de ir à escola, tá? Então, quem me permite isso é o pretérito imperfeito. O presente também me permite isso, mas ele pede que seja no passado. Então, quando eu digo, eu acordo às 7, é algo rotineiro, é algo que eu repito ao longo dos dias, tá bem? O pretérito perfeito é uma ação realizada no passado e concluída. É uma ação finalizada. Então, ó, eu estudei às 7. Não é algo que eu tinha rotina no passado. É algo que eu fiz, acabou. Fiz ali e pronto. O pretérito mais que perfeito é uma ação anterior ao pretérito perfeito. Ou seja, é uma ação concluída antes do pretérito perfeito. Então, é por isso que ele é chamado de mais que perfeito. Logo, também marca a ideia de conclusão. E o houvesse marca uma ideia de possibilidade, uma ideia de hipótese. Logo, até por eliminação, vocês chegariam à letra A,
Beleza? Então fiquem atentos porque a questão semântica do verbo é muito importante não só para que vocês resolvam questões, mas também para que vocês possam imprimir na redação que vocês produzam o valor semântico, a informação adequada, que é o que a gente chama também na avaliação do texto de adequação vocabular. Você saber empregar as palavras corretamente, saber empregar o tempo verbal adequadamente para expressar aquilo de que você precisa é extremamente importante, beleza? Bom, próxima. Assinale a alternativa em que a forma verbal grifada no período 2 não substitui corretamente a do período 1. Então a gente tem que ter em mente que às vezes uma expressão não pode ser substituída, ponto. Tá? Então a gente precisa ter esse feeling. Aqui eu tenho a expressão e aqui eu tenho uma substituição. Aqui eu tenho uma expressão e 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 uma substituição. Ou seja, eu tenho que perceber se o valor semântico se mantém. É isso, tá? Economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflamação no Brasil. Reescritura. Economistas afirmam já ter sido descoberto o remédio para, inflação, eu falei inflamação, para a inflação no Brasil. Então, foi descoberto e já ter sido descoberto mantém o mesmo valor semântico? Ok? Se não mantiverem, é a resposta, porque ele quer que não pode substituir. B. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você tinha ido. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você fora. Tinha ido, sendo substituído por fora. Eram passados já muitos anos desde o acidente. Havia passado já muitos anos desde o acidente. Eram passados por havia passado. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe. E, ao chegar à sua casa, o seu amigo já terá partido. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já partirá. E aí, qual a opção em que a substituição não está adequada? Já começaram a mandar aí letra E. Letra E também aqui, letra E. Todo mundo de letra E, por enquanto. Chegou uma letra C, uma letra B, outra letra D ali. Mas, de um modo geral, a galera tá na letra E. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Vamos lá. Economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflação no Brasil. Aqui eu tenho uma ideia de voz passiva, que se mantém aqui. Então, foi descoberto, já ter sido descoberto. Perfeito. Por quê? Porque aqui ele usa um conectivo que não tem aqui. Então, na substituição do conectivo que, o verbo tem que vir para o infinitivo, o foi, sido, e o descoberto se mantém. Então, aqui está perfeito. Tinha ido é a forma composta do pretérito mais que perfeito. E aqui eu tenho a forma simples do pretérito mais que perfeito. Então, eu posso substituir tal e qual, sem problema nenhum. Eram passados já muitos anos. Eu tenho aqui a ideia de um sujeito sem oração. Esse sujeito sem oração, ele é marcado por um verbo de ligação. Esse verbo de ligação concorda com a expressão no plural. Já quando eu uso o verbo haver ou o verbo fazer com ideia de tempo passado, ele fica no singular. Então, a substituição está correta.
Aqui, a gente falou disso em relação ao futuro do presente. O futuro do presente pode ter valor de imperativo. Então, honrarás a teu pai e a tua mãe. É a ideia de você ordenar, de você instruir. Honra a teu pai e a tua mãe, o próprio imperativo. Então, se eu tenho um verbo com valor de imperativo, se eu substituo esse verbo pelo próprio imperativo, o valor semântico se mantém. Então, até por eliminação, você chegaria aqui. Agora, reparem por que não poderia ser aqui. Ele diz aqui, ó, ao chegar na sua casa, seu amigo já terá partido. Ele está dizendo que o amigo já vai ter ido embora. Você chegou e o amigo não estará mais lá. Ao chegar à sua casa, seu amigo já partirá. Na frase 2, quando você chega a casa, seu amigo ainda está ali, mas ele partirá. Então, existe uma diferença semântica. Não, na frase 1, quando você chegar, ele não estará mais lá, ele já terá partido. Na frase 2, ele ainda estará e estará de partido. Então, essa substituição não é possível. Portanto, gabarito letra E. Beleza? Bom, próxima questão. Vamos pular o texto. Nessa crônica, a repetição do trecho, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que, configura-se como estratégia argumentativa que visa. Ele quer saber essa repetição aqui. Ele diz que essa expressão ela se repete. Ele usa essa repetição com que intuito? Surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante seu tempo livre antigamente? Sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível? Advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais? Ou incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico, ou convencer o leitor sobre a veracidade dos fatos relativos à vida no passado? Precisamos ler o texto. E aí no texto ele diz, você pode não acreditar. Calma aí, aqui. O título, você pode não acreditar. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. Você pode não acreditar. Houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela. Depois passava a namorar no portão. Depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Bem, quando ele repete essa estrutura, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que ele tenta fazer exatamente o que de modo argumentativo, né, na concepção do leitor. Qual é a estratégia argumentativa que ele usa em relação ao leitor ao repetir essa expressão? Ele surpreende o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante seu tempo livre antigamente. Ele sensibiliza o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível.
Ele adverte o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais. Ele incentiva o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico. Ou ele convence o leitor sobre a veracidade de fatos relacionados à vida no passado. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Começaram a chegar aí letra B, uma letra C. Alguém botou B ou E? Tem que tomar cuidado porque tem uma pegadinha, tá? Nesse enunciado aqui, que pode acabar levando você a marcar uma opção inadequadamente. Letra A também chegou, letra E, mas a maioria está na letra B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Vamos lá. O que é a pegadinha? Quando ele diz estratégia argumentativa, vocês acham logo a ideia de convencimento. Aí vem aqui na letra E. Toma cuidado, tá? Por quê? A argumentação, ela não quer necessariamente convencer ninguém. Ela quer fazer com que o outro acredite num ponto de vista, mas não convencer exatamente sobre aquele ponto de vista, tá? Então o que ele faz? Ele está mostrando uma estrutura em que, num tempo anterior, que era um tempo aprazível, ou seja, um tempo bom, as pessoas conseguiam se relacionar melhor, e ele vai mostrando como isso acontecia. E essa realidade é muito distante da nossa. Então é uma estratégia de sensibilizar, porque hoje nada disso mais é possível. Se você coloca um leite do lado de fora, um pão do lado de fora, você corre o risco de ser roubado. Se você anda à noite sozinho, você corre o risco de ser assaltado, você tem medo, ou seja, aquela realidade era aprazível naquele tempo, era possível naquele tempo, hoje não mais. Então é uma tentativa de fazer com que todos, ao lerem, se sensibilizem para que a gente possa até vir a ter um mundo melhor no futuro. Por isso, gabarito letra B, ok? Vamos para a próxima aqui. Vamos pular o texto. A respeito do verbo flexionado em nunca na vida ouvira um som mais lindo. É correto dizer que, vamos lá, ouvira, olha a terminação desse verbo, ra. Vamos lembrar lá da estrutura do verbo na desinência que a gente viu, desinência modo temporal. Urá e urê, que a gente chama de átonos, a gente identifica o tempo que a gente classifica como pretérito mais que perfeito, ok? O pretérito mais que perfeito é aquela ação no passado que é anterior a outra ação no passado. Então, por exemplo, se eu digo assim, ele falara ao telefone quando eu cheguei. Eu cheguei é uma ação no passado. Ele falara é o verbo falar. Ou seja, também é uma ação no passado, mas o ato de falar é anterior à minha chegada. Então, é um passado anterior a outra ação no passado. Ok? Bem, tendo isso em mente, assinala um tempo passado semelhante ao do verbo conjugado no enunciado, até que o garoto escutou um barulho lá fora. B. Está sendo utilizado no mesmo tempo e modo do verbo destacado na oração. Só estavam os três na casa, o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos. Aí o verbo está aqui, ó. Pode perfeitamente ser substituído pela forma composta tinha ouvido. Eu posso tirar o ouvira e escrever tinha ouvido. Ou letra D. Está indicando uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado. Idêntico ao sentido do uso do verbo em destaque na oração. Eram 4 da manhã, quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. Qual a opção? E cuidado, porque ela também tem uma pegadinha, tá? Letra A, letra B, letra C ou letra D. Atente-se a tudo que cada opção diz,
tá? Não vai na empolgação de olhar um primeiro trecho, uma primeira informação e já querer sair marcando. Não. Acalme-se. Vamos lá. Letra C, letra C, letra C. O que estão mandando desse lado aqui, Renan, por favor? Letra C também, letra D, letra C. A maioria está na letra C e tem algumas pessoas mandando letra D de dado, né? Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Olha o que eu falei com vocês. Nós resolvemos uma questão ainda agora sobre a substituição das expressões, né? Tinha ido e fora. Tinha ido era a forma composta, fora era a forma simples. Ouvira é a forma simples. Tinha ouvido é a forma composta. Então eu posso substituir? Posso. Agora vamos ver o porquê de não podermos marcar as outras opções. Assinala um tempo passado. Sim. Semelhante ao do verbo conjugado no enunciado? Bom, o verbo aqui está escutou. Aqui é pretérito perfeito. Aqui é pretérito mais que perfeito. Então é semelhante? Não. Elimina a letra A. Está sendo utilizado no mesmo tempo e modo destacado na oração. Aqui, ó, estavam. Pretérito imperfeito. Então não está no mesmo tempo, nem no mesmo... Está no mesmo modo, que é o indicativo, mas no mesmo tempo não. Não pode ser a letra B. E aí a pegadinha é justamente a letra D. Porque olha o que a letra D diz. Está indicando uma ação passada, perfeita até aí, que ocorreu antes de outra, perfeito, também no passado. Isso aí é perfeito. Pretérito mais que perfeito é uma ação no passado que é anterior a outra ação no passado. Aí ele diz, idêntico ao sentido do uso do verbo em destaque na oração. Eram 4 da manhã quando seu pai sofreu. Sofreu. Pretérito perfeito. Aí o eram. Eram pretérito imperfeito. Teria que ser mais que perfeito. Então o problema não está na descrição. O problema está no uso do exemplo. O exemplo é que está inadequado. A descrição do que é o pretérito mais que perfeito está perfeita. Porque ele é, exatamente, ele indica uma ação que ocorreu no passado e essa ação é anterior a outra ação também no passado. E é aí que entra a pegadinha, porque você identifica que é o pretérito mais que perfeito, você ativa o conhecimento sobre o que é o pretérito mais que perfeito e você é levado aqui. Mas lembrem-se, o pretérito mais que perfeito é comumente usado por nós na substituição da construção simples, da estrutura simples pela estrutura composta. E aí a estrutura composta tem um verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar vai estar ali com a ideia da conjugação, e o verbo principal, que fica no particípio passado. E aí o particípio passado, quando é regular, termina em ido ou ado. O irregular não tem uma maneira de ser finalizado, beleza? Bem, a gente vai encerrando esse primeiro tempo aqui, mas acalma aí, vai ao banheiro rapidinho, depois pega uma água e volta, que a gente tem ainda mais um tempo para continuar falando desses assuntos tão importantes na língua portuguesa, beleza? Beijo, galera, valeu, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.